Olá, estudantes! Vamos a mais uma correção dos nossos exercícios não presenciais. Hoje nós vamos corrigir o exercício de número 11, o 11º exercício não presencial. Anteriormente, eu tinha feito a correção da avaliação diagnóstica, que servirá como base para o planejamento das nossas atividades, e hoje nós vamos ao 11º exercício. Espero que eu ajude vocês a entender melhor esses conteúdos, ok? Vamos começar a nossa correção. Vamos começar a correção do nosso primeiro problema. Em uma empresa, o custo C em reais para se fabricar X unidades de um determinado produto é dado pela expressão C de x igual 2x² menos 100x mais 5.000. A quantidade de unidades desse produto que proporciona o menor custo possível é... Bom, como nós vimos aí na aula do Google Meet, vamos trabalhar com otimização. Então, ao você ver essas palavrinhas menor, maior, máximo, mínimo, então você já supõe que nós estamos trabalhando com otimização. Neste caso aqui a pergunta proporciona o menor custo. Então, o custo também é uma palavra importante. Por quê? Porque eu quero saber o menor custo. Em relação a quem? Em relação à quantidade de unidades. Então, eu quero saber o menor custo, mais o menor custo para quem? Para a menor quantidade. Ou seja, qual a quantidade de unidades, então é a quantidade de unidades que eu estou precisando saber, e essa quantidade que proporciona o menor custo. Então, eu poderia aqui tentar achar os zeros da função, aí depois ver a média ali entre os zeros da função, aí eu acho o valor de x, se precisar o de y aí eu substituo, mas nós já temos aí uma maneira de chegar diretamente a este valor, ok? Qual é? Como eu quero a quantidade de unidades, é o que? O valor de x. Então, nós teremos para a relação do x do vértice, isso é quem? Menos b sobre 2a. E aí o x do vértice vai ser igual a quem? Menos, quem é o b aqui da nossa expressão, que é chamado de lei de formação? O b é menos 100. Então, você tem menos 100, vou até colocar aqui entre parênteses, né, porque tem o menos do 100 e o menos da fórmula, dividido por 2 vezes A. Quem é o A? O A é 2. E aí isso vai ser igual a quem? Menos vezes menos. Aí eu tenho mais 100, dividido por 2 vezes 2 vai dar 4. E aí 100 dividido para 4 vai ser igual a 25. E aí nós concluímos que a quantidade de unidades que precisam produzir para se chegar ao menor custo são 25 unidades. Então, a resposta correta é a letra A. Feito a nossa questão de número 1. Agora, vamos à nossa questão de número 2. Leia aqui comigo. Um canhão dispara uma bala, de forma que a altura h atingida por essa bala em metros, em função do tempo t em segundos, pode ser calculada através da função h de t é igual a menos 5t² mais 60t, sendo 0 menor ou igual a t, t menor ou igual a 12. Desconsiderando a altura do canhão, a altura máxima em relação ao solo atingida pela bala nesse disparo é... Aí eu tenho que ver a alternativa que se encaixa no nosso problema. O que traduz esse disparo dessa bala do canhão é a nossa função h de t, onde h está em função de t. E ainda está nesse intervalo de 0 até 12, podendo incluir o 0 e o 12 porque é menor ou igual. E aí pergunta-se, né, desconsiderando a altura do canhão. Então, a gente não está levando em consideração qual é o tamanho do canhão. A altura máxima. Novamente a palavrinha-chave aqui. Se está falando de máximo
Então nós temos aí um problema de otimização. Só que ele quer saber a altura máxima em relação ao solo atingida pela bala nesse disparo. Então ele quer saber a altura máxima. A altura máxima é o valor de T minúsculo ou é o valor de H maiúsculo? Como é a altura, T já falou no problema que é o tempo. E H é a altura. E ele quer saber a altura. Então ele quer saber o valor de H. Só que H é quem? H é a imagem. E a imagem, né, é a ordenada. Ou seja, esse H de T está assumindo aqui o valor de Y. E o Y do vértice a gente pode calcular como? Menos delta sobre 4A. E aí eu vou calcular este. Mas, para me calcular essa relação aqui, eu tenho que saber o valor de delta. Então, vou fazer aqui do lado, primeiramente, o valor de delta. E aí depois a gente volta, né, ao y do vértice. Então, fazendo aqui, delta é igual a quem? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Só relembrando aqui. Delta é igual. Quem é o B aqui da nossa função? O B é 60, porque está acompanhando o t elevado a 1. Então, 60 ao quadrado menos 4, que é da fórmula, vezes a. Quem é o a? Menos 5, que acompanha t ao quadrado. Então, vezes menos 5 vezes o c. Aqui é o a, aqui é o b. Não tem o c é nada. Então, o c é 0. Então, vezes 0. Então, delta é igual 60 ao quadrado é 60 vezes 60. 6 vezes 6, 36. Você tem 2 zeros aí, então vai dar 3.600. Menos vezes menos mais, 4 vezes 5, 20. Mais 20 vezes 0 dá nada. Então só sobrou os 3.600. Logo, né, delta é 3.600. Aí eu retorno, né, a nossa relação aqui. E aí eu posso dizer que o y do vértice é igual menos o delta ali, que nós acabamos de achar, é 3.600, dividido por 4 vezes A. Então, 4 vezes quem? Quem é A? Menos 5. Então, aqui eu tenho vezes menos 5. E aí nós teremos y do vértice é igual a menos 3.600, dividido por mais vezes menos, menos, né? 4 vezes 5. 20. E aí agora nós vamos, né, dividir. Menos dividido por menos, eu já sei que vai ser mais a nossa resposta. E aí eu tenho 3.600 dividido por 20, eu posso simplificar aqui, aí fica 360 dividido por 2, que vai dar 180. E aí o y do vértice, que é a altura máxima ali da bala do canhão, é 180 metros, porque foi dado em metros. Então, a alternativa correta aqui para a nossa resposta é qual? A alternativa E. E aí, fica aí respondido o nosso problema, provado aqui pelos nossos cálculos, ok? Vamos ao nosso terceiro problema. Vamos ler aqui o nosso terceiro problema. Uma substância submetida a um processo químico sofre uma variação em sua temperatura. A temperatura T dessa substância em função do tempo T em segundos é dada pela expressão T de T é igual a T ao quadrado menos 8T mais 15, na qual o zero menor é igual a T, T menor é igual a 8. Pergunta-se, essa substância atinge a menor temperatura em... Então vamos lá. Aqui você vê a palavrinha menor. Então se está falando menor, você já tem que entender que estamos trabalhando com problemas de otimização, com máximo e com mínimo. E aí ele quer a menor temperatura, aí pensa-se, né, que quer saber o valor desse T maiúsculo. Mas quando fala a menor temperatura em quem? Em um determinado tempo. Porque aqui nas respostas nós temos 1 segundo, 3 segundos, 4 segundos, 8 segundos e 15 segundos. Então o que nós precisamos aqui é o valor de T minúsculo, ou seja, o valor do tempo para aquela menor temperatura. Então, nós precisamos aqui o valor de T. Só que T está assumindo quem?
o valor da abscissa, ou seja, eu quero saber o x do vértice. E para calcular o x do vértice, como nós fizemos lá no problema de número 1, eu tenho menos b sobre 2 vezes a. E aí agora é só substituir. X do vértice é igual menos, já pertence à fórmula. Aí o b, quem é o b aqui? O b acompanha t elevado a 1, que é menos 8. Colocando entre parênteses, por causa do sinal, que são dois sinais de menos, né? O menos do 8 e o menos da fórmula. Aí sobre 2 vezes a. Quem é o a? Como eu tenho só t ao quadrado, o único número que eu posso colocar aqui antes do t, que não altera, é 1, né? 1 vezes t ao quadrado continua ele mesmo. Então, 2 vezes 1. E aí, fazendo aqui, ó, menos vezes menos, mais 8, dividido por 2 vezes 1, que vai dar? 4 não, né? 2, que vai dar 2. E aí, fazendo a divisão, 8 dividido por 2, vai dar o quê? Vai dar 4. Então, nós concluímos que o menor tempo aí é de 4 segundos. Que é qual a alternativa? A alternativa C. Respondido aí o nosso problema de número 3. Vamos ao nosso quarto e último problema. Acompanhe a interpretação aqui comigo. Um laboratório farmacêutico desenvolveu um medicamento humano cuja concentração C de T em Ng por ml na corrente sanguínea em um tempo t de até 12 horas após ser ingerido é determinada pela função C de t igual a menos t ao quadrado sobre 4 mais 3t. De acordo com essa expressão, em quantas horas, vou até sublinhar logo aqui, quer saber o tempo, esse medicamento atinge a concentração máxima. Mas não é qualquer tempo, é o tempo em que ele atinge a concentração máxima após, né, ser ingerido pelo ser humano. Ok? Então eu quero saber o tempo. E aí a palavrinha-chave novamente de máximo, então temos um problema de otimização, querendo saber o tempo. Mas o t é o valor de quem aqui na nossa expressão chamada de lei de formação? É justamente a abscissa. E a abscissa é o valor de x para o valor máximo ali, então eu quero saber o quê? Eu quero saber aqui o máximo para o x, então tem que usar o x do vértice. Colocando aqui então, x do vértice é igual a quem? Menos b sobre 2 vezes a. Então nós vamos substituir, né? Menos, aí quem é o b aqui? Acompanha t elevado a 1, b é 3. Dividido por 2 vezes a. Quem é a? Antes do t eu posso colocar quem? Número 1, porque 1 vezes qualquer número é ele mesmo. Então você tem menos 1 sobre 4. Porque o 4 faz parte ali do coeficiente. Porque eu multiplico o t ao quadrado e depois divido por 4. Então nós temos que a é menos 1 quarto. E aí eu vou continuando aqui. Menos 3, só vou repetir. Dividido 2 vezes menos 1, menos 2 sobre 4. Aí agora nós temos uma divisão de fração. E aí só relembrar lá o que a gente, né, até revisou no início do ano. O que eu posso fazer para dividir frações? Repete o primeiro, né, vezes o inverso do segundo. Ao invés de dividir, a gente faz a operação inversa, a multiplicação. Então, vezes menos 4 sobre 2. Aí você tem menos vezes menos mais 3 vezes 4 vai dar 12, dividido para 2, que eu vou chegar exatamente a 6. Então, eu posso concluir que o tempo máximo são 6 horas. Então, aqui olhando aqui, ó, a alternativa correta é a alternativa B. Então, leva-se 6 horas para se atingir, né, esse tempo máximo. Respondido aí a nossa quarta e última questão. Espero, né, novamente ter colaborado para vocês tirarem as dúvidas e também, né, para vocês aí aprender mais caso, né, tenha acertado. Porque está sendo assim muito bom essas correções, porque é um retorno, né, que o professor está dando aí para vocês. Então vocês não ficam aí perdidos sem saber o que aconteceu.
que vocês têm aí a correção. Obrigado a todos que participaram e até a nossa próxima correção dos nossos exercícios.